Nesse vídeo vou te falar tudo sobre o novo drone da DJI, o Mini 3 Pro. Fique comigo que eu vou te falar sobre os detalhes dos drones da DJI e vou te dizer coisas que o vendedor não fala quando vai te vender. Estamos próximo do lançamento do novo drone categoria Sub-250, o Mini 3 da DJI. A data mais provável é dia 10 de maio. A DJI está fazendo uma promoção do DJI Air 2S que vai até o dia 9 e o lançamento pode atrapalhar essa promoção. Creio que não deve demorar mais que isso, está começando o verão no hemisfério norte. Nessa época, as pessoas compram equipamentos de imagem para gravar as férias. Época das empresas de tecnologia a faturar. Próximo de novos lançamentos, sempre tem burburinhos em volta da DJI. Algumas lojas já divulgaram por engano, entre aspas, as principais características desse novo drone. Apareceu também o vídeo de um drone que seria uma versão de teste que caiu na China e acabou na mão de uma pessoa que botou na internet. Toda vez que a DJI vai lançar um drone, tem esses vazamentos. Pode ser uma estratégia de marketing. Vamos ver o que temos sobre esse drone. A primeira coisa que interessa a gente é o preço, para saber se dá para comprar. Vazaram algumas estimativas, mas com certeza vai custar mais que o Mini 2 e possivelmente menos que o Air 2S. Acho que ficaremos com a escala de preço, o Mini SE como drone de entrada, o Mini 2 a seguir e depois o Mini 3 Pro, antes dos drones mais caros da DJI. Parece que a DJI irá vender esse drone numa versão sem controle, só com uma bateria por cerca de $680. No final do vídeo eu vou fazer um comentário sobre isso. Terá uma versão com controle comum, igual do Mini 2, por $950, vai acompanhar uma bateria. Existe a expectativa de que a DJI lance um kit com um novo controle RC, que já tem tela embutida por $180 e terá a versão Fly More por mais $205. O kit Fly More vem com uma bolsa e um carregador inteligente, 3 baterias e um kit extra de hélice. No final do vídeo eu vou te falar sobre 2 tipos de drones que a DJI faz e que tem alcance de voo diferente. E se você comprar errado, poderá pagar mais por um drone com menos alcance de voo. A versão básica do controle do Mini 3 Pro é igual à do controle do Mini 2. Acredita-se que serão compatíveis. Aparentemente terá uma versão RC, que possui tela integrada e não usa o celular para voar. A expectativa é que o Mini 3 venha com o OcuSync 3, com alcance até 12 km. Assim vai ter também baixa latência. Latência é o tempo que leva para o drone responder aos comandos. Com latência de 120 milissegundos, o drone fica mais esperto, com respostas mais rápidas. Além disso, as imagens que serão enviadas para o celular, o controle ou o óculos de FPV serão de 180p a 30 quadros com bitrate de 18 Mbps, melhorando muito a experiência de voo. Agora, detalhes da câmera, principal motivo de curiosidade. Quando você compra um drone, a câmera passa a ser os seus olhos, então você quer a melhor possível. A DJI deu uma melhorada na nova câmera, tem um sensor de 1/1.3 polegadas, o dobro do tamanho do sensor do Mini 2. A lente tem uma distância focal equivalente a 24 mm, fixa. Outra melhoria foi a abertura de diafragma, fixa em 1.7, bem maior que a do Air 2S, que é f2.8. A abertura é maior com um número menor, conforme essa tabela de exemplo. Quanto menor o número, mais luz entra, melhora a sensibilidade da câmera em baixa luz. O Mini 3 vai enxergar muito melhor à noite que o Mini 2, vai fazer vídeos de 4K 60 quadros, o dobro do Mini 2. E agora vai permitir fazer slow motion a 180p a 120 quadros. Slow motion é vídeo em baixa velocidade. Você grava normal, depois reduz a velocidade para deixar o movimento mais interessante. Terá foto em 48 megapixels, igual ao Air 2S. O tamanho dos pixels do sensor são iguais aos do Air 2S, dará mais qualidade para a imagem. Vai permitir a gravação em Cine-Like D, que é o padrão flat de cor. Isso é usado para melhorar a cor do vídeo na pós-produção, é uma das características que eu mais gostei. Tem o vídeo HDR, que é um vídeo que permite pegar toda a variação de iluminação de uma cena, ótimo para filmar ao amanhecer ou ao pôr do sol. Por último, o zoom digital de 4 vezes, que para mim não tem muita função, já que é um corte da imagem e não um zoom de verdade. Pode servir para olhar em volta enquanto procura um melhor ângulo de filmagem, mas não servem para captar material de qualidade. Neste drone, o gimbal tem um desenho diferente. É um gimbal de 3 eixos, mas a câmera possui mais espaço em volta dela. Por isso, acho que ela deve levantar e poder filmar para cima, como alguns drones da concorrência da DJI. A principal novidade vai ser poder fotografar e filmar na vertical, para fazer vídeos curtos para as redes sociais, como Instagram, Shorts do YouTube ou TikTok. Um botão no controle vai fazer a câmera girar 90 graus para gravar em pé. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva e deixe um like. Vai me incentivar a fazer mais vídeos de qualidade. Se puder, deixe uma pergunta nos comentários sobre o assunto que você gostaria que fosse o próximo vídeo. Outra melhoria que a DJI fez foi na bateria. Agora tem um tempo nominal de 34 minutos. É nominal porque você não conseguiria voar isso tudo em local aberto com vento.
mas é um aumento de 10% sobre o tempo da bateria do Mini 2, que é excelente. Haverá também a opção de uma bateria Pro, que terá um tempo nominal de voo de até 47 minutos, o mesmo que do Mavic 3. Porém, essa bateria deve pesar mais e vai deixar o drone acima dos 250 gramas. As hélices do Mini 3 Pro são bem maiores e têm outro ângulo de inclinação. Acredito que vai melhorar a eficiência e a resistência ao vento. Dessa forma, as hélices do Mini 3 não podem ser trocadas com as hélices do Mini 2 ou do Mini SE. O Mini 2 tem sensores infravermelhos para baixo, que servem para estabilizar o voo e auxiliar no pouso. O Mini 3 Pro possui 3 conjuntos de sensores, um para frente, um para baixo e outro para trás, que vai permitir muito mais segurança e estabilidade ao aparelho. Outro grande destaque foi que a DJI colocou no Mini 3 o APAS 4.0, que permite que o drone siga objetos em movimento e desvie sozinho de obstáculos. Isso sim foi uma grande melhora. A aparência do drone é diferente. Os sensores da frente deixaram ele com cara dos caças a jato de antigamente. Eu gostei da nova aparência e do fato dele continuar pequeno e leve e com muito mais funcionalidade. O que parece ruim é que agora o drone não tem mais os pés de apoio, como o Mini 2. Ele pousa no chão sobre umas pequenas saliências na parte de baixo. Vamos precisar ter mais cuidado com o local onde decolamos o drone. Além disso, a abertura das pernas foi invertida em relação ao Mini 2. O que eu acho desse novo drone? Eu gostei, acho que os produtos da DJI entregam qualidade e confiabilidade. No pacote, a DJI entrega mais pelo menor preço. O Mini 3 Pro reúne características do Air 2S e do Mavic 3 dentro de uma caixa que cabe o Mini 2. Não chega a competir com os drones maiores, pois a câmera ainda tem sensor pequeno e os drones maiores têm funcionalidades que o Mini 3 Pro não tem. Ainda não sabemos se vai haver o Mini 3 além do Pro. A DJI não costuma ter um padrão para nomear os drones. Pode ser que tenha ou não uma versão standard do Mini 3. Estou curioso sobre a compatibilidade entre os controles do Mini 3 e do Mini 2, que são aparentemente o mesmo controle. A minha dúvida é sobre o sistema OxSync 3. Será que ele vai funcionar no controle do Mini 2? O OxSync 3 no Air 2S tem 4 antenas. O Mini 3 Pro vai funcionar com 2? A DJI parece que vai oferecer uma versão sem controle. Acho interessante, pois a possibilidade de perder o drone existe. A pessoa teria como comprar outro e usar o controle que já tem. Além disso, quem tiver o Mini 2 poderá comprar só o novo drone e usar o mesmo controle. Isso não vale para nós brasileiros, que queriam vender o Mini 2 e comprar o Mini 3 Pro. E teremos que entregar o controle para o novo comprador. Tem também o novo controle que vem com tela embutida, o controle RC. Será que vai servir no Mini 2? Esse controle eu acho uma excelente aquisição, para quem puder, pois não precisa ocupar o celular durante o voo e não tem problema de compatibilidade com aparelhos. Sobre o novo design, acho que a mudança na espessura dos braços e a retirada dos pés de apoio devem melhorar a resistência ao vento e a autonomia do drone. Só vai deixar o drone mais exposto à sujeira e à umidade do solo, na decolagem e no pouso. A mudança no tamanho das hélices e na inclinação do motor também favorecem a aerodinâmica, trazendo mais resistência ao vento e aumentando o tempo de voo. Sobre a bateria Pro, ela promete um voo de 47 minutos igual ao Mavic 3, porém será maior e mais pesada, deixando o drone com mais de 250 gramas. O fato de o drone ter menos de 250 gramas faz com que tenha menos normas sobre ele, que possa ser usado como se fosse um brinquedo. Alguns países, como o Brasil, estão considerando o peso de decolagem na classificação. Se houver acessórios que deixem o drone mais pesado, ele perde a categoria sub-250. Será que a DJI vai arriscar e lançar essa bateria e acessórios para a DJI Mini 3 Pro? Agora, como eu prometi, a dica sobre os dois padrões. A DJI fabrica drones com padrões FCC e CE, que são conformidade americana e europeia para equipamentos eletrônicos. Na Europa, a potência de emissão dos controles é limitada, que diminui o alcance do drone pela metade. Por isso, dê preferência a drones com o padrão FCC e evite drones com o padrão CE. Para saber, basta olhar a etiqueta das baterias e no interior dos drones. Se for como esta, não compre. Aproveite e veja a minha playlist sobre drones.